Quase 4 bilhões de pessoas usam as redes sociais. Elas conversam, escutam e tomam decisões. Novos padrões mentais se formam, conceitos desconhecidos ganham força. As conversas entre pessoas têm um infiltrado perigoso, robôs que imitam ações humanas para forçar temas, opiniões e produtos. Quais as soluções para este problema que afeta a democracia? Para ganhar visibilidade nos algoritmos, os robôs passam a ampliar artificialmente o número de seguidores, ou o número de comentários, ou o número de likes de um determinado perfil, de um produto ou de um político. Por que o robô faz isso e por que isso funciona? Porque o algoritmo do Facebook, do Twitter, quanto mais ele percebe que tem um perfil ou um tema sendo comentado, recebendo like, ganhando seguidores, o algoritmo entende que aquele seria um comportamento de interesse das pessoas. Os robôs, na verdade, têm um componente estratégico que é enganar os algoritmos do Facebook, do Twitter, do Instagram, fazendo com que eles achem que aquele político ou aquele tema são de grande interesse do público, porque eles estão ganhando seguidores, eles estão ganhando likes, eles estão ganhando comentários. Esse negócio do uso de robôs nas redes sociais, ele na verdade distorce o resultado. Distorce, é como se nós tivéssemos nas ruas uma parte de pessoas se manifestando e outras pessoas que não existem ali, fantasmas, sei lá o quê, que preenchesse aquele lugar vazio. Ela passa uma informação errada para a sociedade, porque pode pegar pessoas que não são nem populares e nesse movimento de robôs eles passarem a ter uma popularidade, as pessoas nem saberem o que é que estão transmitindo para os outros, mas os robôs lhe dão digamos assim, uma vida própria. Eles são coordenados no sentido que eles trabalham em cima de uma mensagem ou de uma campanha. E uma vez que a mensagem ou a campanha é estipulada, eles usam esses programas para disseminar um certo tipo de conteúdo nessas contas. Então, é espalhado para essas contas automaticamente. Tem uma parte manual e uma parte automatizada. Quando a gente está falando de robô, né? Existe robô e existe conta falsas. As contas falsas, por exemplo, são contas que são gerenciadas por pessoas, né? Gerenciadas várias contas ali para enviar um certo tipo de mensagem, para engajar num certo tipo de campanha. Geralmente as contas falsas que começam com tweets originais, sabe? Aquele tweet inicial. E os robôs ajudam para amplificar, retweetar essas mensagens originais. Esses dias mesmo, eu comecei a receber várias mensagens dizendo assim: deputada, é um absurdo, eu estou decepcionado com você, você votou a favor de não... contra retirar o dinheiro do fundão e passar para o combate ao coronavírus. Gente, não existiu essa votação. Né? E era em massa, assim, uma coisa absurda. E eu, gente, mas nós não votamos isso. Né? Tem a proposta, mas não entrou em pauta. E aquilo foi, assim, uma semana, e a gente tentando responder a todos, e muitos desses perfis, quando a gente entra, ele tá lá seguindo 1.000 pessoas, mas tem 3 seguidores dele. Ou seja, ele criou um perfil falso, colocou 1.000 pessoas, começou a seguir 1.000 pessoas para ver se as pessoas retornavam seguindo ele, para dar a impressão de que aquilo é verdadeiro, e não é. Para o Twitter é muito claro quando uma conta é uma automação desse tipo.
Se uma conta vai lá e faz 7 tweets em 1 segundo, é inumano fazer 7 tweets em 1 segundo. Nesses casos, a gente vai lá e automaticamente suspende a conta. Nem sempre a gente tem certeza. E nesses casos, a gente faz o quê? A gente impõe um desafio para aquela conta provar que tem um humano no controle dela. Isso pode ser obrigando a conta a inserir um número de celular, pode ser obrigando a conta a digitar um CAPTCHA, por exemplo. O desafio vai variando. 2 coisas acontecem quando uma conta é desafiada. A primeira é que ela fica limitada do ponto de vista da funcionalidade dela. A conta não consegue twittar, não consegue retweetar, ela não consegue fazer nada até que ela passe desse desafio. A gente está notando que robôs que eram simples, fáceis de detectar, estão tendo uma ação um pouco mais elaborada, mais sofisticada. Muitas vezes parecendo com um ser humano. A gente ainda não sabe se eles são totalmente operados mecanicamente, automaticamente, se existe uma parte da operação por ser humano que configuraria uma outra categoria como um ciborgue, mas a gente nota que essas estratégias estão sendo empregadas frequentemente e de maneira mais sofisticada do que no passado. E acho que há, inclusive, uma contratação de empresas para esse fim. Isso já ficou constatado até no processo eleitoral, quando você tinha empresas que eram contratadas para disseminar propagandas de mercadorias e, de repente, essas empresas são contratadas para disseminar conteúdos eleitorais. Alguns positivos, informações de candidatos, e outros são contaminados pela doença do fake news e pela doença da campanha difamatória e da campanha do ódio. Eu acho que hoje isso é um pouco mais fácil de perceber pelos grandes estragos que têm acontecido e por promoverem verdadeiras guerras dentro desse ambiente virtual que chegam muitas vezes a causar sérios danos. E não é só no político, é na honra, é na história, na carreira, na reputação de muitas pessoas. Isso é muito sério. Se você tem frequentemente esses tópicos entre os mais discutidos, se você tem, você cria uma impressão artificial de que aquilo é maior do que é. Parece que existe um grupo de pessoas muito grande que está discutindo alguma coisa, que está sustentando uma opinião. E quando você olha na minúcia, quando você olha com cuidado, parte desse grupo é falso. Não são pessoas, são robôs, são bonecos. Quando essa hashtag faz parte ali e está visível, as pessoas já começam a entender que aquilo tem uma certa razão, tem uma certa verdade. A gente coleta, 15 milhões de tweets, de perfis, né, específicos. A gente calcula uma média do número de postagem que cada perfil fez sobre aquele tema. Os perfis que publicam 2 desvios padrões acima da média da distribuição de toda a amostra, a gente acha um caso muito raro. É muito estranho ter alguém assim, né? Então, usando esse tipo de metodologia, a gente estima que alguns desses perfis têm comportamentos robotizados. No município de Guarujá, em 2014, teve uma mulher que foi linchada por causa de fake news. Né? Eles publicaram no Face que ela tinha raptado uma criança e aí reconheceram ela na rua e ela sofreu um linchamento. Então, assim, isso é muito grave. Né? Isso é muito grave. Não é só colocar, vamos supor, só a imagem da pessoa, uma reputação ruim, alguma coisa assim. Mas olha a gravidade disso, né? Sim. A pessoa pode morrer num linchamento. Acho que o melhor caso para exemplificar, né, como essa atitude artificial e automatizada de robôs nas redes podem prejudicar as democracias é o caso do Brexit na Inglaterra, né, uma discussão que envolve imigração, uma discussão que envolve
até a divisão de uma sociedade em torno de um tema muito complicado, que é a permanência ou não na União Europeia, e a campanha foi toda baseada em robôs. A campanha foi toda montada em torno da ideia de que você conseguiria, por meio dos perfis das pessoas nas redes sociais, identificar um padrão psicológico, uma personalidade dessas pessoas, e com isso seria mais fácil, sabendo quem você é, direcionar a mensagem de modo a te convencer mais facilmente. O que a gente está trabalhando cada vez mais proativa e agressivamente para remover são automações que se comportam como spam dentro da plataforma. Grosso modo, tentando traduzir um conceito que é mais complexo do que isso, mas grosso modo, automações que se comportam como spam, aquelas que querem distribuir tweets em massa, que querem retweetar ou curtir tweets em massa. Essas cada vez mais agressiva e proativamente a gente tem combatido. É fácil de separar o que é orgânico do que é automatizado. Então a gente nota que os ataques automatizados, as estratégias de informação, elas são concentradas em um curto período de tempo e acontecem com um padrão não humano de atuação. Existem muitas discussões polarizadas, tensas, duras, que acontecem sem essa presença. E mesmo essas discussões, às vezes, têm uma presença, mas ela é baixa, ela é pequena. É possível identificar essa separação. É possível perceber quem são robôs, quem são contas falsas. E é possível separar eles do debate. Os pesquisadores que usam a API do Twitter e os aplicativos que usam a API do Twitter para tentar entender se uma conta é um robô ou não, eles trabalham só com sinais públicos, que são sinais muito limitados em relação a outros sinais que o próprio Twitter tem para determinar se uma conta é um robô, uma automação mal intencionada ou não. Eu acredito que é uma ótima ideia, né, essa de auditoria, até mesmo para a gente ter essa real resultado de uma publicação, vamos por assim, que hoje em dia é igual você está falando que a gente não tem, a gente tem que confiar naquilo que é passado para a gente sem ter certeza. Baseado na informação deles mesmo, se eles sabem disso, eles estão, quando deixa acontecer, eles estão participando em conjunto. Ou seja, não importa quem faz o crime. Se isso é um crime e ele sabe que isso é um crime, eles tinham que impedir, cortar de imediato. Ou então, transparecer, deixar claro. Às vezes a gente pede informação para o Facebook, pede informação para outros, e é difícil ter informações. A informação depende da matriz, etc. e tal. Então eu acho que eles são corresponsáveis, sim. Eu gostaria, inclusive, de chamar as plataformas para que a gente pudesse sentar numa mesa, conversar, discutir essa distorção existente com as fake news e com os robôs utilizados. Que distorção ela causa à informação da sociedade. A gente sabe a relevância, a importância que um tema como a desinformação tem para as democracias, e a gente precisa garantir que a gente faça sobre isso um debate amplo, em que a sociedade como um todo possa se manifestar.
nem que seja uma regulação muito forte. Tem que ter uma responsabilização. Se você tem a sua plataforma, o seu social, você pode fazer o que quiser dela. Pode botar a mensagem que quiser nela. Você vai ser o responsável pela mensagem que está sendo colocada lá. Você pode replicar a mensagem de outros, mas você é o responsável até por replicar aquela mensagem. Imagina com relação agora a esse momento que a gente vive da pandemia. Uma informação veiculada de forma errada, uma informação que não é verdadeira, uma fake news propagada em todo o Brasil, pode gerar consequências desastrosas para uma comunidade, para uma parcela da sociedade que recebeu essa informação e se valeu dela como verdadeira.